Digno. O que é alguém digno? Nós conhecemos alguém que é digno de receber louvor, adoração, que é Jesus. Por sinal, tem até um hino que diz: Ele é digno de receber o nosso louvor. Os textos bíblicos, muitos falam a respeito da dignidade de Jesus, de receber louvor, adoração, exaltação, glorificações. Os judeus, os anciões dizem: Ele é digno que lhe faça isso. Ou seja, Ele merece que lhe faça isso. Por quê? Não era só dizer para Jesus que aquele centurião merecia, que aquele centurião era digno. Tinha que ter um motivo. E aí eles dizem a Jesus um dos motivos, alguns dos motivos, versículo 5, porque é amigo do nosso povo. Estão percebendo aí que o centurião não fazia parte do povo dos judeus, mas ele era amigo do povo de Deus. Ele era amigo dos judeus. Nós que somos partes da igreja do Senhor Jesus, a gente também pode constituir amizades, que não sejam dos que fazem parte do povo de Deus. E às vezes alguns de nós se convertem, e por se converter, aí a gente se acha melhor do que os outros, e não quer nem ter comunhão com eles, e muito menos ter amizade com eles. Não, a gente não pode concordar com as coisas que se fazem erradas, mas a gente pode ter comunhão e conversar e ter amizade com eles. Esse homem aqui nos diz, os anciões é quem falam para Jesus: Ele é amigo do nosso povo. Tem pessoas que não são crentes, tem pessoas que não são evangélicas, mas são amigas, são simpatizantes, respeitam. E tem mais, em Cafarnaum, ou nas demais cidades, ou nas demais localizações, haviam sinagogas. Sinagoga seria como se fosse uma congregação, numa linguagem que a gente possa entender. Havia o templo central em Jerusalém, e havia as sinagogas nas cidades. Essa sinagoga aqui, dessa cidade, olha o que é que os judeus falam para Jesus. Escuta o que é que os anciões falam para Jesus. Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Com o seu recurso, com o seu dinheiro, com o seu poder aquisitivo, esse centurião construiu a sinagoga para os judeus. Muitas pessoas que não são crentes podem também fazer coisas para os crentes. Com certeza esse homem foi tocado por Deus, e ele, com o seu dinheiro, com o seu recurso, construiu a sinagoga para os judeus. E isso é algo muito importante, irmãos. Isso é algo que ficou aqui escrito. No versículo seguinte, diz uma coisa bem interessante. Então Jesus foi com eles. Jesus ouviu aquela conversa, ouviu o discurso, ouviu os anciões e foi com eles. A multidão também acompanha Jesus. Seus discípulos também acompanham Jesus. Quando vai se aproximando da casa dele, da casa do centurião, este, no versículo 6, diz assim: então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer. Observe que esse homem era um homem que tinha muitos amigos. Tinham amigos judeus, tinha amigos não judeus. Não é porque ele era um comandante que ele usava da sua autoridade. Não. Ele, por ser um comandante, ele usava para fazer amizade. Ele tinha amigos entre os judeus, e ele tinha amigos da sua cidade, Cafarnaum, na qual ele morava. Primeiro, para falar com Jesus, ele manda os anciões. Depois ele manda amigos, no plural. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Aqueles amigos foram a Jesus e disseram a Jesus essas palavras: Senhor, ele manda te dizer que não é digno de que o Senhor entre na casa dele.
Mas se você observar, nos versículos anteriores, os anciãos disseram a Jesus: Senhor, Ele é digno. Ele é digno que faça isso por Ele. E Ele agora diz para Jesus, através de seus amigos: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Parece uma contradição. Não, é que aquele homem era humilde. Era um homem humilde que se conhecia, que sabia quem ele era, e também conhecia quem era Jesus. Apesar de ouvir falar nele, apesar de ouvir falar em Jesus, ele sabia quem era Jesus. E nós vamos ver daqui a pouco que ele sabia perfeitamente quem era Jesus. Não sou digno de que entre em minha casa. E ele continuou, através dos amigos, dizendo o seguinte para Jesus. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não sou digno, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Uma palavra. Só precisa, Senhor, uma palavra. Senhor, em outras palavras, eu sei o que é autoridade, e eu lhe reconheço como uma autoridade superior, uma autoridade no mundo espiritual. Eu sei o que é autoridade. E ele diz no versículo 8: eu tenho autoridade, eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai. Eu digo ao outro: vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Com isso, ele estava dizendo para Jesus: Senhor, uma palavra. Precisa o Senhor ir na minha casa? Não. Não precisa o Senhor entrar na minha casa? Não. Só precisa uma palavra. Uma palavra. Irmãos, os céus e a terra e todas as coisas que foram criadas pelo poder da palavra do Senhor. Não existia, o Senhor falou e passou a existir. Dentro da vontade do Senhor não existe impossível. Deus é o Todo-Poderoso. E esse homem, esse centurião, sabia perfeitamente a respeito disto. E agora, vamos ao que é mais importante aqui nessa nossa reflexão. Versículo 9. Ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando para o povo que lhe acompanhava, que não era pouca gente, Jesus agora se dirige ao povo que estava lhe acompanhando e diz: afirmo para vocês, que nem em Israel encontrei fé como esta. A gente não tem noção, pelo menos eu não tenho noção, talvez você tenha, da quantidade de pessoas que existia em Israel. Mas eu posso citar alguns nomes aqui importantes para você. Se a gente for falar só aos que estavam com Jesus em vida terrena, João Batista. Disse Jesus: dos homens nascidos de mulheres, nenhum é maior do que João Batista. Mas Jesus não viu a fé em João Batista como viu a fé nesse homem. Pedro, apóstolo ousado, intrépido. Jesus não viu em Pedro a fé que viu neste homem. Paulo era vivo naquela época. E aí a gente pode citar João, a gente pode citar muitos e muitos personagens que estavam vivos naquela época, naquela circunstância que Jesus encontrou em Israel. E Jesus afirmou: nem em Israel eu vi fé como esta. E sabe quem era esse homem? Não era judeu. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Aquele homem não era judeu, aquele homem era romano, era um soldado, era um militar, era um comandante. E Jesus fez questão de exaltar a fé daquele homem. E Jesus fez questão de dizer: admirou-se Jesus daquele homem. Talvez, nesse momento, a gente comece a pensar algumas coisas. No versículo 10, voltando para casa, os que foram enviados encontraram
o servo curado. Conclui aqui a história. Nós vamos agora aplicar a nossas vidas essa história. Vamos tirar algumas lições para nós nessa história. Preste atenção. Primeiro, o centurião, ele era um homem que teve compaixão. Compaixão de um escravo. Você sabe o que é um escravo pelos filmes que a gente assiste, pelas histórias que a gente conhece. Um escravo é alguém que nem nome tem, praticamente. É alguém que não tem nenhuma perspectiva. É alguém que não tem nenhuma esperança. É alguém que tem sua vida toda submissa ao seu patrão, ao seu senhor, ao seu servo. E aí vai servir a ele até os últimos dias. E seu senhor, que possui bens, que possui dinheiro, compra tantos quantos querem. Vocês conhecem a história de José. Foi vendido, feito uma mercadoria. E não era só José, era tantos e tantos outros naquela época.